Quando a imagem é gerada, a gente pode trabalhar em cima dela editando algumas opções. Então, por exemplo, digamos que eu quero aproveitar essa numeração das fases da mitose que não apareceram aqui. Então, eu posso dar 2 cliques sobre o texto e aí eu posso inserir manualmente a numeração que ele não colocou. Posso também optar por trocar esses ícones que ele coloca aqui do lado. Então vou dar um clique na imagem, clico no raio e ele dá algumas sugestões de imagem que eu posso alterar. Outra coisa que eu posso fazer é vir aqui do lado e alterar coisas como o tipo de letra, as cores que são aplicadas, trocar o layout para aquelas primeiras opções que apareceram quando a gente estava após a gente selecionar o texto. Mas o que me interessa aqui nesse momento é essa opção de exportar o visual. Então, digamos que eu quero colocar essa imagem que a gente acabou de fazer em uma outra ferramenta, como por exemplo o PowerPoint. Então, o que é que eu vou fazer? Vou parar o mouse nessa setinha, exportar o visual, dar um clique nela. E aqui, duas coisas são interessantes da gente prestar atenção. A primeira é essa opção SVG e PPT. PPT é o formato já no PowerPoint, exportar essa imagem já no PowerPoint. E SVG é a imagem em vetor, para quem vai trabalhar com editores de imagem. Nessas duas opções, a nossa conta permite que a gente exporte apenas 3 vezes. Então, eu posso gerar 3 opções. Mas para apresentações, PowerPoint, a opção PNG resolve o nosso problema. Baseado nisso, uma outra coisa é interessante que a gente preste atenção, que é essa opção aqui do background. Por padrão, ele vem desligado, ou seja, sem um plano de fundo. Essa opção quadriculada aqui não é que ela vai junto, ela representa transparência. Então, quando eu exportar essa imagem, não haverá plano de fundo. Então, se eu colocar no slide laranja, o fundo dessa imagem vai ser laranja. Se eu colocar num plano de no slide azul, o plano de fundo será azul. Caso você queira que esse plano de fundo gerado aqui vá junto com a imagem, basta você ligar a opção background. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou exportar um de cada, um com background, então download, e exportar um sem o background, download. Pronto. Vou agora ter uma ferramenta, como por exemplo o PowerPoint, pegar aqui um slide em branco, deixa eu apagar essas duas coisas aqui, e vou inserir a imagem. Downloads. Então aqui, as duas imagens que eu acabei de importar. De exportar, perdão. Então, prontinho. Reduzir um pouco o tamanho delas. Pronto. Então, essa primeira é a com a transparência, ou seja, sem plano de fundo, e essa é com o plano de fundo. Então, se eu alterar aqui a cor do slide, essa basicamente é a diferença, certo? E aí note uma coisa importante. Como nosso plano é gratuito, ele coloca a logomarca dele na imagem que a gente acabou de exportar, mas é facilmente solucionável isso. Basta que você clique na imagem, no caso aqui do PowerPoint, venha aqui na opção formato de imagem e depois em cortar. Aí nesses tracinhos escuros que apareceram, a gente pode subir até fazer desaparecer a marca. E aí desaparece a logo. Fazer canal da transparência também. Diminuir aqui um pouquinho. Prontinho. Ficando disponível para a gente trabalhar do jeito que a gente quiser dentro da ferramenta de sua preferência.